começando mais um podcast e hoje o tema é Mulheres no Agro. Eu estou aqui com pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas que movimentam a nossa economia, movimentam o nosso agro. Ana Célia Giubini, Stephanie Sampaio e Cláudia Bico. Meninas, muito obrigada por ter aceitado estar aqui comigo hoje, compartilhando um pouco da história de vocês. E podem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, o que vocês produzem, o ramo que vocês trabalham. Fiquem à vontade. Meu nome, como ela disse, né, Ana Célia Giubini. O meu forte é café. A minha família toda produz café. Sempre plantou, meu pai há mais de 50 anos. Moro em Sooretama. Hoje eu administro uma fazenda. Tenho 2 filhos. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Maravilha. E você, Stephanie? Eu sou linharense, né? Meu nome é Stephanie Sampaio, sou linharense, neta de produtores rurais, engenheira agrônoma. E eu falo que eu tenho o privilégio de ser a primeira engenheira agrônoma do Brasil a ter um programa de televisão. E aí, então, hoje eu sou comunicadora na Record, né? Tenho um programa chamado Agrobusiness. Mas muito mais do que isso, eu acho que eu consegui conectar, né? E consegui me tornar uma pessoa que conecta a cidade do campo através da comunicação. Sim. Então, o que para mim foi uma grande possibilidade que eu não imaginava, né, antes. Porque quando eu fiz agronomia, eu imaginava que eu seguiria no caminho técnico, né? Viraria agrônoma, atenderia propriedades e hoje em dia atuo no ramo da comunicação. Bacana. E Cláudia? Eu sou engenheira agrônoma também, filha de produtores rurais, neta de produtores rurais, imigrantes japoneses, chegaram no Brasil e a única opção deles era trabalhar no agro. Então, desde sempre, estou dentro do agro e vivo isso o tempo inteiro. Bacana. E a gente estava conversando ali antes sobre essa força que a mulher tem e como que ela usa essa força em todas as áreas da vida. E no agro isso não é diferente. Por mais que às vezes a gente fique um pouco nos bastidores, mas a força feminina está ali também. Então, assim, como que você vê, Ana Célia e meninas, o seu desenvolvimento ali, lidando com as pessoas, lidando com seus funcionários, lidando com o campo, que até então era um lugar muito, muito masculino, né? E como que você traz essa feminilidade, como é a força feminina para lidar com o campo? Eu não vejo problema quanto a ser feminina e administrar uma roça. Meus funcionários sempre me respeitaram muito, eu também os respeito muito, sempre trato de forma igual. E eu acho assim, a gente, para que essa força feminina cresça, e eu desenvolvo a minha, assim, sempre tendo uma postura de uma mulher séria. Então, eu tenho meus funcionários, assim, como meus aliados. E eu vejo também que eles me respeitam muito quanto a isso. Então, eu vejo assim, eu sempre me cobro muito. A roupa que eu vou para a minha roça, eu nunca vou de forma indecente, porque eu acho que eu tenho que transmitir respeito para que eles me respeitam, né? Então, assim, para mim é de boa lidar com o pessoal na roça, lidar com qualquer loja de defensivos que eu chego. Aonde eu chego, eu sempre fui muito bem recebida e muito respeitada. Bacana. E você, Cláudia? Bem, da mesma forma. Não tem problema nenhum com relação a isso. Até te comentei que eu fiz uma enquete. Fala pra gente da sua enquete. Eu falei assim, gente, aí vocês me convidaram para participar. Eu falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei, será que eu vou acrescentar em quê participando? Aí eu falei assim, perguntei para um consultor meu, que eu tenho um amigo, um consultor, eu falei, você acha que eu devo ir? Aí ele falou assim, claro que você deve ir. Você, para mim, é uma... Assim, eu tenho muito respeito, eu comento com você na minha casa com as minhas filhas, com a minha família, eu falo que você é um exemplo. Eu falei assim, gente... Aí eu falei assim, então tá. Aí chegou aí o funcionário, meu parceiro, né? Eu falei assim, e aí você, o que você acha de mim? O que você acha de trabalhar comigo como tendo, assim, uma mulher, né? Aí ele falou assim, para mim não tem diferença nenhuma.
nenhuma. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou assim, porque você... Pra mim até prefiro, ele falou. Eu falei, é? Aí eu falei, então eu vou. Mas é isso, aí assim, ninguém, nunca tive nenhum tipo de problema pelo fato de ser mulher. Conheço você há muitos anos também, de loja, de coisa. Também não, meus colegas de trabalho, tudo tranquilo e com todo mundo, assim, no campo, na cidade, nenhum problema, pelo fato de ser mulher. E eu cresci vendo a minha mãe liderando equipes de trabalho, né, no campo. E ela também nunca teve problema nenhum. Tanto é que eu falei... Seguiu os passos dela. O caminho, né, os passos dela, porque eu falei, é muito bacana e não tem problema nenhum. E eu adoro o que eu faço. Isso é o mais lidar importante, com as pessoas, né? Lidar com a terra, lidar com as pessoas. Com as pessoas, o dia a dia, porque o campo tem mil infinidades, né? Essa área nossa tem tanta coisa pra gente fazer, mas assim, eu acho que o principal que a gente mais faz no dia a dia é lidar com as pessoas. Com as pessoas, com os colaboradores, com os parceiros. E é isso, e a mulher tá aí. Stephanie, você, no seu ramo aí, tanto da comunicação quanto da agronomia, como é que foi? Eu falo que minha história começou, na verdade, com startups, né? Eu fundei uma startup com 16 anos, e aí, desde aquele ambiente de inovação, que também já era muito masculinizado, eu já sentia isso que diziam que era um espaço não para mulheres, né? Ou um espaço ali muito fechado. Mas em todos esses ambientes, desde a inovação, a agricultura ou até mesmo agora na comunicação, eu sempre falo que eu acho que talvez se o preconceito chegou perto de mim ou se qualquer outra coisa, né, dessa questão de intimidação por eu ser mulher, eu acabei olhando para isso e ignorando, sabe? E olhando para outras mulheres fortes que estão perto de mim e que eu admiro e falei, se elas conseguiram, a gente pode provar para a sociedade, para o mundo, que não é assim, né? E eu acho que a gente mostra cada vez mais que a gente tem espaço de fala, ou que a gente tem espaço de ocupar, né? Estar no podcast só nós aqui hoje, ou qualquer outra coisa, através de trabalho, né? E competência. Quando a gente mostra esses dois pontos, não tem nenhum gênero, não tem nada que possa atrapalhar a gente de alcançar o que a gente quiser. Então eu fico muito feliz, né, de hoje ser uma agrônoma que é respeitada no sentido de não por beleza, não por apenas, né, às vezes saber falar alguma coisa, mas por competência técnica mesmo. Sim. Né? Então eu tenho certeza que quando eu comecei lá atrás, às vezes eu não poderia talvez saber todo o conhecimento, mas a nossa postura sempre foi de pessoa que é séria, que é trabalhadora, que não vai ser de jeitinho, né? Que não vai ser gambiado, né? Então acho que isso é um ponto muito importante. E eu falo que um diferencial hoje, quando eu vou dar uma palestra em alguma faculdade, ou quando alguma menina, né, do agro, às vezes jovem, né, vem perguntar para mim, eu falo, o primeiro ponto, você não vai se diferenciar somente por competências técnicas, mas vai ser por postura também. Sim. Tenha postura, saiba conversar. São as soft skills, né, que o pessoal está falando muito agora, que são as novas habilidades, né? Então, lógico que como engenheira agrônoma, a gente sabe conversar muito mais claro ali sobre um assunto do campo ou de um nutriente. Mas o que diferencia nós como profissionais é nossa postura. É a gente se preocupar sim. E aí uma vez eu fui dar uma palestra e uma menina levantou e falou, mas eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso postar a foto que eu quiser, eu posso postar foto de biquíni, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, você pode ficar à vontade. Mas você vai ser julgada por isso. Sim. Pra não bem só e por pra ser mal. mulher, eu acho que qualquer mas pessoa, como né? qualquer outra pessoa será, independente do gênero. A gente não tem problema de preconceito, de racismo. Só porque a pessoa é mulher ou não, isso acontece em todos os gêneros. Eu acho que a gente tem que parar de levantar bandeiras específicas de uma coisa ou outra, sabe? Mas tratar como uma maneira geral. Então, no ambiente profissional, você será julgado se você não tiver uma postura adequada. Né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar e parar de pensar em bandeira, sabe? Eu não quero levantar uma bandeira do feminismo, não quero levantar uma bandeira... Eu quero levantar a bandeira do respeito, do trabalho sério, da dignidade, do comprometimento. Essas são as bandeiras que a gente quer levantar. Eu acho que é o diferencial, não o fato de ser mulher, homem ou qualquer outro gênero, né? Isso é o principal, é o comprometimento, o respeito, né? Você se dedicar e aí a gente vai conquistar o que a gente quiser. E aí nesse ponto eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que a gente começa a observar
que nossas avós, né, as mães, né, sempre estiveram no campo. Sim, Elas sempre estiveram lá. E muitas vezes elas não tinham voz e não eram vistas. sim. Mas elas sempre estiveram ocupando esse espaço. Eu acho que sua mãe é um exemplo disso, né? Ela estava presente, ativa ali. Talvez as pessoas não eram todas as pessoas que a enxergavam, mas ela sempre esteve ali. E eu acho que o nosso papel, quanto hoje, né, mulheres que acabam tendo uma voz um pouco maior, é dar luz para essas mulheres. No meu caso, a minha mãe, ela sempre teve essa posição. Que legal. Ela sempre se destacou, assim, como mulher mesmo à frente. E desde sempre. Então, Foi o pra seu mim, exemplo. É o meu exemplo. Seu grande exemplo. Tem um ponto que eu acho que nós, mulheres, no agro, a gente consegue, de ter certas situações, na minha roça de vez em quando acontece, atrito entre funcionários, essas coisas. Eu acho que a gente consegue chamar para o escritório, sentar todo mundo e tentar resolver o problema para que saia todo mundo tranquilo. Eu acho que os homens, eles encaram muito assim, 880. Eu acho que a gente consegue dar uma amenizada um pouquinho na história, sai aqui e ali, sai todo mundo, mas eu acho que a gente consegue isso mais que os homens. Tem mais sensibilidade, Eu mais acho. tato com as A gente com consegue esse jogo de cintura. pessoas. Bacana. E como que é o arranjo no campo, lá na fazenda de vocês? Vocês são a liderança? Como é que tá a família, os filhos, o esposo, os pais? Como é que tá esse arranjo hoje lá? Vocês estão na frente e quem está por trás dando esse suporte para vocês? A minha história é que eu me separei e logo depois meu pai dividiu as terras. E aí eu tive que tomar a frente. Meu filho tinha 6 anos e meio. Então, eu tive assim, uma coisa que eu até falo para quem está começando. Não só as mulheres. Tenha a humildade de pedir a pessoas mais experientes em tudo que você vai fazer. Por quê? Roça, tudo é um planejamento e que você vai investir muito. E você vai levar um certo tempo para você, para voltar a esse investimento que você faz. Então, tudo que você vai fazer, peça informação a quem já fez, já tem experiência. Então, foi assim, eu sempre pedi muita informação ao meu pai e meu irmão. Hoje eu já consigo, assim, poucas coisas eu peço a eles, as coisas maiores. As menores eu já me ajeito sozinha. E hoje eu tenho meu filho, que vai fazer 22 anos, e está fazendo agronomia. Eu fiz administração. E ele está fazendo agronomia, está me ajudando. E é isso. E você, Cláudia? A Cláudia tem uma história engraçada, não. Um exemplo, né, diferente, que geralmente a gente vê o homem na frente do campo e a mulher no escritório. E lá com você é o contrário, né? Conta um pouquinho desse arranjo pra gente. Na verdade, é porque nós trabalhamos todos juntos e o agro precisa de todas Sim. né? O setor é a parte financeira, é a parte de campo, então lá não tem quem está à frente, tem cada um na sua área. E aí eu fico a parte de campo. E a história engraçada que ela está falando é porque eu comentei com ela que a minha filha tem um amiguinho que sempre falava, e quando era criança, ela falava assim: Arissa, que engraçado, na sua casa quem tem a caminhonete é sua mãe, né? E seu pai tem um carro pequeno. Ele sempre falava isso. Mas é isso, eu tenho uma caminhonete. E eu que vou pro campo. Bacana. E toda a sua família está envolta no agro, né? Toda a minha família vive do agro desde sempre. Minha irmã, eu tenho uma irmã agrônoma, um irmão também que trabalha com agro, sobrinha agrônoma. Só minhas filhas que não quiseram, por enquanto, ir para o agro, mas quem sabe no futuro. E vocês, Stephanie, a sua família toda veio do agro, então como que está esse arranjo? A sua família tem uma empresa, né, voltada para eventos do agro, como que está esse arranjo familiar aí na empresa? Então, eu tenho um avô, né, tinha um avô que era produtor de cacau e de café aqui em Linhares, ele já faleceu, então hoje a gente não tem propriedades rurais, isso por parte do meu pai. Pela parte da minha mãe, né, meu avô, ele vem de uma família agrícola do Mato Grosso, mas era caminhoneiro, então era outra realidade, né? Então, mas meu avô Aloysio, que é em quem eu tenho muita inspiração, né, assim, principalmente pela cultura do cacau, né, que eu
sou completamente apaixonada, veio muito dessa raiz com o meu avô. E meu avô era daquele tipo de produtor que tinha muito a visão de que o agro me enriqueceu, assim, me deu posses, mas eu quero que meus filhos saiam para estudar. E ele falava muito isso com todos os filhos dele, né? Então todos os meus tios saíram, né, e não ficaram no agro. E a minha única tia, né, que quis fazer isso foi fazer técnico agrícola, mas quando ela voltou para casa, o pai falou: você é mulher, você não vai para a roça, não. Não vai para a roça. E ela foi trabalhar em outros órgãos, né, de pesquisa, no agro também, mas era a única que teria dado segmento. Meu avô falece e, infelizmente, na época eu tinha 9 anos, eu era muito nova, mas a gente lotia as fazendas e vende as fazendas. E ali, então, talvez acabaria a nossa ligação com o agro, né? Mas aí foi quando eu sou a terceira geração que resolvi voltar. Então, meu pai começou sem nenhuma ligação com o agro, né? Era vendedor de carro, várias outras histórias assim. Mas a gente, então, resolve voltar para o agro. E meu pai, que tinha uma empresa muito focada em eventos e treinamentos, de maneira geral, também começa a olhar um movimento que o Brasil fez de olhar muito para o agro. Então, a gente tinha uma empresa voltada a nível, né, profissional apenas, e a gente resolveu, em 2014, virar a empresa para atender somente o agronegócio. E aí, então, a nossa empresa começou a fazer isso, a nossa empresa familiar, e aí se tornamos especialistas em eventos do agro, e que foi uma grande virada de chave para a gente. Então, hoje, a minha ligação com o agro é tanto a minha formação, quanto a empresa da minha família, e hoje também essa parte da comunicação, né? Mas lá em casa a gente fala muito isso, assim, o quanto que é legal hoje em dia ver o meu maior sonho, né? Até falando aqui, é comprar de novo as fazendas do meu avô. Eu quero muito ter minha fazenda de cacau, espero que nos próximos anos eu consiga esse feito. Mas tem também por essa questão de manter um legado, né? E eu acho que isso é muito legal. E hoje eu moro em Vitória, na capital, nunca imaginei morando em Vitória, mas meu sonho é, nos próximos anos, voltar também para o interior. Porque eu acho que quando a gente tem raízes no campo, a gente não consegue sair. A gente pode ir para qualquer lugar do mundo, mas o melhor lugar do mundo parece que é no nosso cantinho, né, ali. Então eu falo que eu quero muito que os meus filhos eles cresçam no campo e que eles não ouçam de ninguém que eles não podem ficar lá. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os jovens hoje em dia. Eu achei muito legal o que a Cláudia falou, essa questão de entender que todo mundo, né, que seja o homem, seja a mulher, tem a contribuir. Existem habilidades que podem ser utilizadas, né? Então acho que isso é muito legal. E quando alguém me pergunta hoje, Stephanie, meu filho está aqui com 12, 15 anos, ele quer fazer faculdade, o que você sugere para ele? Eu falo, faça o mais diferente possível e volta para o agro que a gente está precisando de você. Faça TI, faça engenharia de produção, faça contabilidade, mas mantenha os seus pés no agro. A gente não precisa que todo filho de produtor faça agronomia. Não. A gente precisa que eles façam profissões diferentes e que eles olhem para o agro. Até foi o ponto que a Cláudia abordou. O campo não é só o pé da fruta ou do plantio. O campo tem a parte financeira, o campo tem a parte logística, o campo tem a parte técnica. Contábil, né? A parte contábil, a parte administrativa, Hoje, a parte de inovação hoje em dia. Hoje é o que o agro mais precisa, tem, né? carece, né? Exatamente. E ele está, assim, voando em função disso tudo, né? Sim. Então, hoje, todo mundo pode contribuir com o agro e pode viver do agro. Sim. Meninas, e qual foi a paixão, o que acendeu a paixão pelo agro em vocês? Exemplo, hoje, o que você chega lá no campo de vocês, na roça, você olha e faz o seu olho brilhar assim, é isso, foi por isso que eu escolhi isso? Alguma uma paixão, ou foi por ver o pai trabalhando lá no campo, ou foi por olhar e ver que aquilo vai para sua mesa? Qual foi essa paixão que faz vocês acordarem e todo dia para o campo e não desistir e falar assim, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? É até engraçado. Por quê? Quando eu era, tipo assim, 15 anos, 13 anos, a gente ficava mais na roça, né? Não saía para estudar. Meu pai preferia que a gente ficasse. Ele falava assim, meus filhos, eu quero que eles ficam e eu quero que cada um seja dono de terra para ele ser o patrão dele. Sempre falou isso.
E aí, meu irmão ia trabalhar, uma hora ele ia puxar palha de um secador para o outro. Eu adorava ir junto com ele. E a minha irmã não, minha irmã gostava de ficar em casa. Eu não gostava de serviço de casa, eu queria ir para a roça. E não me importava o que fosse fazer. Eu gostava de sair de manhã e chegar à tarde. Então, parecia assim, já estava tudo premeditado, tudo que acontecia na minha vida, né? Então, desde criança, eu sempre gostei de roça. Aí depois, fiquei adulta, me casei. Aí eu ajudava o meu ex-marido também. Fazia pagamento de colheita, o que eu podia fazer. Aí quando meu pai dividiu, eu sofri um baque, porque, tipo assim, agora é tudo mais, e eu estou à frente, não tinha ninguém para eu me escorar. 2 filhos pequenos, mas eu comecei a cuidar. Aí meu pai, quando quebrava, alguém passava com o carro, quebrava um pé de café, aí ele ficava nervoso. Eu falava, ai papai, tem tanto pé de café, o que tem um pé de café ser quebrado? Mas hoje, eu estou lá junto, eu participo do plantio, boto a mão na massa mesmo, ajudo tudo. Então, cada pé de café daquele, quando eu vejo um galho quebrado, aí eu falo, puxa, por que quebraram esse galho de café? Então, eu vejo o quanto custa, eu vejo o amor que a gente deposita em cada pezinho de café. Então, para mim, assim, desde sempre eu gostei do agro. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo. Tem o meu gerente que faz essa parte assim, de botar a mão na massa, cuidar dos funcionários, o que vão fazer hoje e tal. Ele me ajuda muito, é meu braço direito, sempre trabalhou comigo. E essa parte aí de administrar, de finança, de recursos humanos, essa é a minha parte. Então hoje meu filho e ele cuidam da parte da aula prática, como vamos dizer assim, mas eu gosto de estar lá também. Colheita, eu fico no meio do pessoal. Eu gosto de humanos, eu gosto de sentir essa... Que você entende também, né? Eu acho que isso é o mais legal, né? E eu não fiz agronomia, eu fiz administração. Que bom! Precisam de mais administradores. E você, Cláudia? Eu sempre vi, acho que foi coisa dentro de casa mesmo, né? Minha família sempre viveu disso, então eu cresci assim, via minha mãe à frente, meu pai, sempre depois de uma dificuldade, levantar, não deu certo isso, vamos fazer aquilo. E sempre nessa luta do produtor rural, né, que não é fácil. Mas isso eu acabei fazendo agronomia e voltei, fiz várias outras coisas, acabei voltando para o campo. E hoje eu gosto muito do que eu faço. E gosto muito dessa parte de relacionamento com funcionário, com pessoas. Essa é a parte que eu acho que eu mais gosto e mais me identifico. E é isso, assim, é muito dinâmico, então eu gosto dessa coisa, desse agito. De manhã eu estou não sei aonde, sabe, essa correria, eu gosto. Não ter uma rotina. Você tem a rotina, você sabe mais ou menos o que você precisa fazer aquele dia, mas são pessoas diferentes. Às vezes você acorda chovendo, às vezes tá um sol. Então, esse dinamismo, né, do dia a dia que você gosta. Essa coisa intensa eu gosto. De não saber o que vai acontecer. Sempre tem uns pepinos também, né? São muitos. Mas isso faz parte. E aí eu acho que é isso que me incentiva, que eu gosto de ver também depois. Poxa, nossa, que linda que tá essa roça, que bom que ficou assim, uma colheita boa. Eu me empolgo. Saber que foi um fruto seu, né? Exatamente. Nossa, eu fiz aquela adubação, fiz aquele trabalho e deu certo, olha como tá de carga. Essas coisas próprias do campo mesmo, que a gente gosta. Bacana. E um dia após o outro, né? Aí vem uma coisa que acontece às vezes, um evento climático, igual esse que a gente teve no café, com essa quebra toda, todo mundo reclamando e tal, mas que também faz parte, né? Então, é isso aí. Um dia após o outro, e o agro não tem monotonia. Não tem. Você já deixou isso bem claro, que você cresceu no campo, né? Cresceu ali com seu avô, mas que ele faleceu quando você era muito nova. E o que fez você olhar de novo para o agro? Porque faleceu quando era novo, talvez você perdeu aquele vínculo, desfez as fazendas e
Depois de já grande, na hora de estudar, pronto, o agro. Voltou a chavinha. Porque geralmente a gente, principalmente na nossa geração, viveu um êxodo do campo, né? Quando eu fundei a startup, eu queria muito ir embora do Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo não tinha nada de bom. E era tipo assim, vamos embora, que aqui não tem nada. Eu quero ir para Santa Catarina, que eu sempre achei lá um estado maravilhoso, né? E eu falei, eu quero ir embora. Mas eu fui para a AgriShow, a convite do Senar. Fui numa visita técnica lá, né, em São Paulo. E aí, quando eu cheguei na AgriShow, eu comecei a ouvir as pessoas falando de Linhares do Espírito Santo. Você é de Linhares? Nossa, Linhares? Eu como mamão de Linhares. Nossa, do Espírito Santo, o café de lá é muito bom. E eles começaram a falar de um Espírito Santo e de um Linhares que eu não conhecia. Porque eu falava assim, eu tô querendo ir embora desse estado? Eu tô querendo ir embora dessa riqueza que tem? E aí eu comecei a pesquisar e a olhar, e eu lá em São Paulo ainda, nesse evento. Eu falei, não é possível. E aí eu comecei a lembrar das minhas origens, da minha raiz. Eu comecei a lembrar da esperança que meu avô tinha. Com toda a safra, mesmo sendo ruim, ele falava, não, ano que vem vai melhorar. Ano que vem vai ser melhor. Ano que vem vai ser melhor. A gente vive de esperança. E aí, quando eu comecei a olhar para isso, quando eu comecei a lembrar da ambiência do agro, quando eu comecei a olhar também alguns indicadores a nível, né, mundial e também nacional, comecei a falar bem assim, espera aí, por que eu tô querendo sair do melhor setor que a gente tem hoje e de um estado, principalmente, que tem muito potencial para crescer? E aí foi quando eu comecei a entender que existe um segredo nos mercados regionais, né? Existe um segredo em olhar para onde ninguém está olhando, que é muito bacana porque eu falei, a gente tem oportunidades e a gente tem, com certeza, riquezas que ninguém está olhando ainda. E aí foi quando eu resolvi ficar no Espírito Santo, não ir embora, ficar fazendo agronomia. Então eu troquei Florianópolis por Colatina na época para fazer faculdade, foi bem difícil. Eu troquei a administração que eu ia fazer para engenharia agronômica e troquei também esse meu desejo de querer ir embora para achar motivos para as pessoas ficarem no campo. E hoje eu falo que meu principal papel é falar para as pessoas, olhem a riqueza que vocês têm na mão de vocês. Então meu convite para os jovens, né, para até os produtores olha o quanto que você tem de capital investido na sua propriedade e você não se acha um milionário, mas você valoriza um influenciador ou alguém lá fora que tem muito menos que você. Eu falei, só que o seu maquinário você não está contabilizando, a sua propriedade, o valor da terra você não está contabilizando, você não está percebendo que na verdade você é um milionário, não ele, daquele influenciador que tem uma riqueza passageira, mas que o seu patrimônio faz você a longo prazo conseguir construir muita coisa. Então, hoje em dia, quando eu vejo, às vezes, alguns filhos de produtores querendo ir embora da propriedade, falando, eu vou para São Paulo, que vou ganhar muito dinheiro lá, eu vou ter minha carreira, eu falo, por que você está fazendo isso? Olha para sua mão. Eu sempre falo assim, não faça como eu, que quase fui embora. Porque eu não sei onde eu estaria hoje. Mas foi olhando para o chão, né? Foi com os pés no chão e olhando mesmo para a raiz que eu consegui ver as possibilidades que tinha. E eu falo, uma pessoa que hoje, um jovem que hoje está em Linhares, um produtor que hoje está em Linhares, ele está em um dos melhores locais para poder se viver. Com oportunidade, com possibilidade de investimento e com principalmente terra produtiva, né? Então a gente consegue fazer aqui dinheiro, né? Então você pode plantar uma roça de melancia, uma roça de goiaba, sair do tradicional também, que é só o café e o cacau, mas existem inúmeras possibilidades de rentabilizar no campo. Eu acho que esse é o nosso principal convite, assim, né, para as próximas gerações. E existe, assim, uma ideia errada de que o agro é passado, o agro é antigo. O agro não é passado, o agro é sempre. Eu costumo falar que o agro não foi ontem, não é hoje nem amanhã. O agro é sempre. Porque a gente sempre vai precisar comer. A gente sempre vai precisar de um alimento na nossa mesa. Então, se tem... Hoje a gente ouve muito falar aí das profissões que vão perder mercado no futuro. Se você está numa profissão que você pesquisa hoje e fala assim, você vai perder o mercado no futuro, traga a sua profissão para dentro do agro. Como a Cláudia já trouxe aqui, como a gente apontou, agro não é só agronomia. Agro é um agronegócio, é um negócio. Então, tem várias oportunidades ali dentro. Então, você não vai... Se você trazer o olhar da sua profissão para dentro do agro, você nunca vai ficar sem emprego. Você nunca vai perder aquela profissão. Porque a gente sempre vai precisar de um alimento, a gente sempre vai precisar trazer comida para a mesa das pessoas, né? Porque o agro alimenta o mundo. Então,
trazer essa visão tirar a visão de que agro é passado, de que agro é antigo. Não, agro não é passado, agro é sempre, agro é perpétuo. O agro está mais do que atual, né? Está super em alta. Super em alta. E eu não sei vocês, meninos, mas eu tive a impressão de que foi pós-pandemia que teve esse olhar mais profundo e importante assim, para o agronegócio, que as pessoas precisavam de comida. A gente viu muitas profissões que ficaram em casa porque não podia sair, não podia fazer nada. E o Nós agro não paramos. não parou. Aí as pessoas começaram, a gente comentou no outro podcast, as pessoas começaram a se cuidar mais e precisava de uma fruta melhor. No supermercado pararam de comprar besteira, começaram a comprar mais frutas. Então, eu acho que esse olhar também pós-pandêmico... Essa questão do arroz agora com essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Só Sim. daí, né, já... Aí as pessoas mudam o olhar, né, para o agro um pouco. Isso afeta a vida de todo mundo, financeiramente. De alguma forma está afetando. Então, o agro está em tudo, né? O agro está em tudo. E todas as profissões podem estar no agro. Fala assim, mas o que um médico vai trazer para o agro? Existem grandes fazendas que, dependendo da localidade, eles colocam um centro, uma unidade de saúde, ou até mesmo escolas ali dentro. Então, professores têm lugares no agro, a área da saúde tem lugares no agro. Então, o agro, ele abrange várias áreas, né? E qual é, assim, a mensagem que vocês passam para gerações futuras? Assim, essa foi um pouco da minha mensagem, que vocês passam assim, para as pessoas quererem estar no agro, quererem não sair do agro, para suas filhas, para o seu filho. Qual é o ensinamento que vocês querem passar para ele, esse amor, e para eles não saírem do campo, para eles continuarem e trazer mais ideias e trazer essa juventude para dentro do agro, né, para o agro se perpetuar? Eu vejo que hoje, assim, os jovens, eles têm orgulho. Eu estava comentando com você. Os jovens, eles têm orgulho de estar no agro hoje. Há 10 anos atrás, quando falava assim, eu moro na roça. Esse é um roceiro. Hoje não, eu moro na roça e planto café. Eles tiram foto de pés de café e postam, eles tiram foto quando estão colhendo o café na roça, eles tiram foto quando estão construindo um secador, montando. Então hoje eu vejo assim, eles já têm esse amor pelo agro, eles não têm vergonha, eles se orgulham disso aí. E isso foi assim, se conquistando com o passar dos anos. Então, o que eu penso assim é que a semente já foi plantada. Agora é só cuidar. Agora é só cuidar. Eu acho que o agro cada vez vai se destacar mais com essa juventude, essa tecnologia nova, que hoje tudo é mais fácil, né? Então, eu acho que assim, o agro só tende a crescer. E meu filho, ele ama o que faz também, e eu fico orgulhosa. Olha, linda, a mãe chega a brilhar. E você, Cláudia? Minhas filhas não querem diretamente estar atuando no agro, né? Eu tenho uma filha que faz computação e a outra faz medicina. Então, mas assim, eu tenho certeza que elas têm muito orgulho do agro e se um dia tiverem que vir para o agro ou participar de alguma forma, elas vão participar e vão dar o melhor, porque o mais importante é você se dedicar, você, né, tá envolvido ali, ter a sua base. Eu acho que de alguma forma elas vão estar participando também, vão estar juntas. O agro está cada dia mais tecnológico, né? Hoje a gente vê drone. Esses dias a Stephanie teve um programa das colheitadeiras, né? Tudo robotizado, você precisa saber de programação, você precisa saber de robótica. Então, pode ser que quando terminar a faculdade, o olhar dela se volte para o agro, né? Para alguma coisa, trabalhar com alguma coisa própria que ela queira desenvolver. Isso não me preocupa, assim, eu quero que ela faça o que ela goste e que lembre das origens dela do agro e que o agro sinta orgulho, né? Orgulho, ela já tem orgulho disso, né? Elas têm orgulho disso e independente do futuro, vamos ver o que acontece, né? Mas tendo a formação, tendo um estudo, tendo interesse, eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que se dedicar, qualquer um pode se voltar para o agro e fazer disso um grande caminho.
Não sei, Stephanie, recado aí para as futuras gerações de jovens, de mulheres, de homens. Eu acho que a principal mensagem que a gente precisa deixar para as pessoas é que existem oportunidades no agro que ninguém está vendo. E ainda é um oceano azul. Né? No mercado de trabalho a gente fala muito isso, né? Então ainda é um oceano azul e nós precisamos muito, muito mesmo de que vocês ocupem esse espaço. Então a mensagem principal é: tem oportunidade, a gente precisa de muita gente da tecnologia, da programação, da economia, a gente tem todo o mercado de capitais disponível aí, um mercado muito novo, a parte de sustentabilidade cada vez mais forte, aonde a gente tem principalmente essa junção, né, do agro com o meio ambiente. Não é mais o conflito entre uma coisa ou outra, mas sim uma coisa casada, né, e uma sinergia que a gente precisa ver cada vez mais acontecer. Então acho que a principal mensagem que a gente quer é: as pessoas passaram a valorizar mais a gente, que bom, né, que esse movimento está acontecendo. O sertanejo canta agro e hoje a cidade também canta o agro, né? E isso é muito legal. As novelas mostram agro e isso é muito bom. Mas ainda existem oportunidades de negócio e ainda existem empregos dentro do nosso setor. A gente tem falado muito de falta de mão de obra em todos os setores. O agro também vive isso e a mecanização, né, ela vem para auxiliar nisso. Mas nós precisaremos de profissionais com visões do futuro. É inteligência artificial para o agro, é um novo olhar, e quem vai assumir esse protagonismo serão jovens. E eu espero muito que sejam jovens filhos de produtores que assumam isso, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo filhos de produtores fazendo profissões diferentes, como eu já falei, né? Fazendo programação e fazendo outras coisas. Mas eu quero que nós também, né, consigamos oferecer a eles subsídio de informação, de dizer: vem que tem espaço para você, vem que eu posso te acolher, vem que você pode criar uma startup para poder automatizar algumas coisas na minha propriedade. E aí, nesse ponto, eu acho que também cabe aos produtores estruturar as fazendas em governança e principalmente estruturar a fazenda em gestão para poder conseguir fazer. Então, para o jovem, tem esse olhar para as possibilidades do agro. E para os pais, né, para os avós, para as pessoas, né, de outras gerações, abram esse caminho e também organizem a casa. Sim, porque se tiver bagunçado também, o filho não vai querer ficar. Vai querer. O exemplo, né? A gente conquista pelo exemplo. Exatamente. E aí, nesse ponto, eu queria dar o exemplo, né? Esses dias eu fui dar uma palestra sobre governança e sucessão no agro, lá em Ribanal. E aí o produtor falou bem assim para mim: Stephanie, esse negócio de sucessão, eu acho que é muito tranquilo. Mas eu e o meu irmão, a gente fez sucessão com meu pai e foi ótimo. Só que agora o filho dele quer mexer no nosso negócio. Como assim? E aí eu falei bem assim: o tamanho da propriedade do seu pai aumentou quando você e seu irmão assumiram? Ele não. Aí eu falei bem assim: então talvez o problema tá em querer aumentar a quantidade de pessoas que comem a pizza, mas não aumentar o tamanho da pizza. É isso aí. Quando a gente entende o agronegócio, né? E aí o agronegócio é dividido em 3 elos, né? Antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Quando a gente entende que o dentro da porteira precisa crescer para que a gente possa trazer o nosso filho para junto, a gente precisa entender que é a gestão que faz isso. É a organização como negócio. Então não adianta a gente querer fazer governança e gestão, né, e divisão e sucessão, se a gente não aumentar a fatia do bolo, porque senão vai passar fome, né? Então, uma mensagem que eu também queria deixar muito, Jéssica, é essa questão de olhar e falar: vamos levar a gestão para dentro das propriedades, vamos tratar como negócio, vamos entender que o produtor rural é o empresário rural. Vamos parar de ser achado de Jeca Tatu, né? Mas a gente conseguir entender que nós somos empresários do campo, vocês são empresárias, né? Então, quando eu vou entrevistar alguém, eu sempre falo: coloca aí na sua inscrição, você é empresária do agro. Se posiciona como empresária do agro. E, se você, né, também tem uma produtora, então pode escolher 2 coisas, empresária e produtora do agro. Para a gente começar a se posicionar mesmo quanto a isso. Eu acho que quando a gente começar a visão de fora começou a mudar, mas a visão de dentro do agro também precisa mudar. Sim. Acho que a gente não fez esse dever de casa ainda. A gente tenta trazer os de fora, mas sem mudar os de dentro. Verdade. Eu acho também que para a gente, essa paixão que você falou que fez, é você olhar para o seu avô, para o meu pai, para a sua mãe, porque
eles tinham paixão pelo que eles faziam. E eles fizeram a gente enxergar essa paixão que eles tinham e a gente transmitiram. E arrumaram a casa. Meu pai sempre foi muito organizado, ele sempre deixou tudo muito certinho, ele fez tudo muito certo com a gente. Então, assim, e ele sempre cobra muito isso da gente. Que tipo assim, logo quando ele viu que todo mundo começou a cuidar do negócio, ele falava assim, não me façam passar vergonha. Então, é um legado para a gente deixar para os filhos da gente também. Olha, você tem uma agenda para cumprir, você tem datas para pagamento, se organizam antes. Se não tem dinheiro, não comprem, porque vai chegar o dia de pagar. Então, ele sempre deixou isso muito claro. Organização. Sempre pé no chão, porque o agro, como você diz, tem ano que colhe muito bem, tem ano que você não colhe muito bem. E você tem que manter. Então, sempre pé no chão. E eu sempre vi isso nele. E quando ele passou para eu tomar conta, aí eu tipo olhei para mim e falei, gente, agora sou eu. E dá medo. Tudo bem que a minha terra é pequena, não é grande, mas precisa de tudo que você falou. Precisa de administrar, precisa de contabilidade, precisa de gestão, precisa de tudo. Não importa a quantidade que você tem, não importa o tamanho. Também tem gente que vai pensar assim, mas eu só tenho um pedacinho de terra. Não importa. Você tem que ter a gestão, você tem que ter a administração naquele pedacinho para que a pizza cresça. E lembrar que você não vai fazer tudo sozinho também. Não. É se cercar de pessoas boas, de profissionais aí. competentes para te ajudar a gente depende crescer seu deles. negócio. A gente depende deles. Isso aí. Bacana, meninas. Eu adorei o nosso papo. Mas, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. A gente tem um horário a ser cumprido. Muito obrigada, Ana Célia, por compartilhar com a gente. Obrigada, Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Stephanie. E eu espero que a gente tenha mais papos aí sobre o agro, sobre a força da mulher, que a gente se encontre, né, mais vezes. E é só gratidão. E eu espero para você que está nos assistindo também tenha captado um pouquinho dessa paixão pelo agro, dessas mulheres maravilhosas aqui. Tenha entendido todos os pontos que a gente trouxe, todas as oportunidades que existem no agro, né? E a gente se vê num próximo podcast aí do agro.